Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo o mínimo de 30 dias nos termos da lei. O aviso prévio existe no Brasil desde 1850 e desde então tem o prazo de 30 dias. Consiste na obrigação que qualquer uma das partes do contrato de trabalho, tanto o patrão como o empregado, tem de comunicar previamente à outra a sua intenção de romper essa relação em data futura e certa. A Constituição assegura que o menor prazo possível para esse instituto é de 30 dias, mas evolui no sentido de afirmar que deverá ter ele, a partir desse prazo mínimo, proporcionalidade com o tempo de empresa do empregado. Assim, quanto mais tempo de trabalho na empresa, maior deverá ser o prazo de aviso prévio. Quem dirá o tamanho desse acréscimo no prazo de aviso prévio será a lei ordinária, pedida pelo dispositivo que não existe ainda. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Traduzido significa que o empregador deve garantir ao empregado um trabalho em boas condições de higiene, iluminação, ventilação, temperatura, proteção de segurança e itens assemelhados, de forma a garantir a integridade física e psíquica do trabalhador. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. O texto constitucional objetiva, através de adicional, ou seja, um valor extraordinário sobre a remuneração, compensar o trabalhador que exerce atividade arriscada à sua integridade. A discriminação de quais sejam as atividades penosas, insalubres e perigosas fica a cargo de leis. Aposentadoria. A finalidade da aposentadoria é permitir subsistência do trabalhador e sua família após determinado tempo de trabalho, ou em razão de invalidez, ou ainda em virtude de idade avançada, sem a respectiva contraprestação laboral. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 6 anos de idade, em creches e pré-escolas. Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. As convenções coletivas decorrem da estipulação de condições de trabalho definidas entre os sindicatos de empregados e empregadores. Suas cláusulas atingem a totalidade dos integrantes da categoria. Os acordos coletivos são aqueles que se originam do entendimento do sindicato dos trabalhadores e empresa, ou grupos de empresa. Proteção em face da automação na forma da lei. A tendência do mundo atual é tornar todo o trabalho automático, e isso poderia provocar um desemprego maior ainda. Preocupada com a possível crise social que adviria dessa automatização, a Constituição obriga que seja feita uma lei em que será dada absoluta garantia aos trabalhadores de que, mesmo que as empresas sejam automatizadas, não perderão eles seu mercado de trabalho. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. O acidente do trabalho é todo aquele que ocorre no exercício da atividade trabalhista, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou diminuição, mesmo que temporária, da capacidade laborativa. Além do seguro, haverá uma indenização a cargo do empregador, se este teve culpa pela ocorrência do acidente, ou se foi seu provocador direto, isto é, agiu com dolo, com intenção. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho,
com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Como se vê, a Emenda Constitucional número 28 trouxe 2 modificações importantes no texto constitucional concernente à matéria trabalhista, a saber: primeiro, equiparação entre os trabalhadores rurais e urbanos, do prazo prescricional para o exercício de ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho. Segundo, revogação da chamada comprovação quinquenal do cumprimento das obrigações do empregador rural. Portanto, em relação à prescrição da ação trabalhista, a regra atualmente é a mesma. Primeiro, durante a relação de emprego, prescrevem os direitos para ambos em 5 anos, isto é, poderá o trabalhador rural ou urbano pleitear seus direitos não satisfeitos apenas relativamente aos 5 últimos anos. Segundo, na extinção do contrato do trabalho, o prazo que poderá ser alcançado nas reivindicações trabalhistas também é de 5 anos, mas perdura-se somente até 2 anos dessa extinção. Assim, na data da efetiva cessação do contrato de trabalho, poderá o empregado, rural ou urbano, pleitear seus direitos correspondentes aos 5 últimos anos de atividade laboral, mas, a partir dessa data, cada dia que permanecer inerte, isto é, sem exercer o seu direito de ação, perderá o respectivo prazo. Se ele, por exemplo, deixar para exercer o seu direito de ação no último dia dos 2 anos após a extinção do contrato, alcançará somente 3 anos de atividade laboral. Inciso 30º. Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Tem-se aqui outra fase do princípio da isonomia e da proibição da discriminação já ouvidos. Salários, funções e critérios de admissão não poderão ter fundamento discriminatório, com base em sexo, idade, cor ou estado civil. Inciso 31º. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Este inciso é também decorrente da isonomia. Toda e qualquer atividade laboral possível de ser desenvolvida pelo deficiente não pode ser obstaculizada por critério de admissão ou diferença salarial. Inciso 32º. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. O entendimento do texto constitucional é no sentido da impossibilidade de distinção das diversas categorias de trabalhadores, sendo viável, porém, a criação de direitos e salários distintos. Inciso 33º. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Inciso 34º. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Aqui se encontra a equiparação do trabalhador com vínculo permanente, com contrato assinado com um único empregador, e avulso, que trabalha rotineiramente, mas o faz sujeito a diversos patrões, do que é exemplo típico o estivador de cais. O trabalhador avulso não se confunde com o temporário, o autônomo e o eventual. São trabalhadores avulsos os estivadores, trabalhadores em estiva de carvão e minério, e trabalhadores em alvarenga, conferentes de carga e descarga,
consertadores de carga e descarga, vigias portuários, trabalhadores avulsos de capatazia, trabalhadores no comércio armazenador, que são os arrumadores, ensacadores de café, cacau, sal e similares, classificador de frutas, práticos de barra e portos, catadeiras e costureiras no comércio de café, dentre outros. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos de salário mínimo, irredutibilidade de salário, 13º salário, repouso semanal remunerado, férias, licença maternidade, licença paternidade, aviso prévio e aposentadoria, bem como a sua integração à Previdência Social. Artigo 8º. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Inciso 1º. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. A instituição de sindicatos é livre, mas não é obrigatória. Portanto, o direito assegurado não determina sua instituição. Para a criação e funcionamento de um sindicato, não é necessário a autorização do governo. Basta que seja essa criação registrada no Ministério do Trabalho. Inciso 2º. É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Esse dispositivo impede criação de mais de um sindicato da mesma categoria na mesma área. Inciso 3º. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. O sindicato é o representante dos empregados sindicalizados nas negociações e acordos coletivos, sendo que, naquelas, sua presença é obrigatória. Se atuar em nome individual, será representante processual. Se em nome coletivo, será substituto processual. Os sindicatos também exercem a função de representação processual do empregado, tanto judicial quanto extrajudicialmente, tanto em defesa de interesse de toda a categoria, quanto na defesa de interesses de um grupo de membros, ou mesmo de um só deles. Nos processos, poderá, assim, ingressar como réu, autor, assistente ou parte interessada. Inciso 4º. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. A contribuição sindical caracteriza-se por ser determinada através de Assembleia Geral. É cobrada por meio de desconto em folha de pagamento e depende de concordância manifesta em Assembleia. Inciso 5º. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Novamente, se prevê a liberdade associativa. Qualquer pessoa filia-se ao sindicato quando quiser, fica o tempo que quiser e desliga-se quando quiser. Inciso 6º. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho. Essa redação faz do sindicato figura indispensável na celebração de um pacto coletivo, convenção ou acordo, na tentativa de resolução de um conflito coletivo de trabalho, por meio de arbitragem ou para ajuizamento de um dissídio coletivo. Inciso 7º.
O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Dispositivo que visa a evitar que um sindicalizado, só pela condição de estar inativo, possa ser rejeitado do direito de participar da definição dos destinos da entidade a que pertence, administração sindical ou representação econômica ou profissional. Inciso 8º. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até 1 ano após o final do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei. A Constituição estabelece 3 hipóteses de estabilidade relativa para o empregado. 2 delas estão no artigo 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e são a do trabalhador membro da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, durante o mandato e até 1 ano após o fim deste, e da trabalhadora gestante, desde a confirmação da gravidez até o 5º mês após o parto. Há neste inciso o 3º caso, que é o do trabalhador eleito para ocupar cargo de direção ou representação sindical, durante o mandato e até 1 ano após o fim deste. Notem também que todos os membros de todas as chapas que disputam a eleição têm essa proteção até a eleição. Depois desta, os não eleitos a perdem. Estas disposições aplicam-se à organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas às condições que a lei estabelecer. Colônias de pescadores e sindicatos rurais são entidades associativas de natureza sindical de pequeno porte. A elas, em razão de suas peculiaridades, serão estendidos os princípios de organização e funcionamento sindical estabelecidos neste artigo no que couber. Artigo 9º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. O direito de greve há que ser entendido com amplitude, porém com moderação. O sistema constitucional laboral visa a valorização do trabalho e não a excepcionalidade do trabalho, em virtude de constantes greves. Também, o parágrafo 1º limita o chamado direito de greve, já que a lei, ao especificar as atividades essenciais, determinará a impossibilidade de paralisação destas, como, por exemplo, os trabalhadores de hospitais, companhias de eletricidade ou telefônicas, transportes coletivos, etc. Artigo 10º. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. A participação dos empregados e empregadores na gestão governamental é o objetivo do presente inciso. Para que haja efetiva possibilidade de participação, faz-se necessário ser o órgão público colegiado, ou seja, aquele em que a manifestação de vontade se dá pela maioria, ser o órgão público, inclusive autarquias, e tratar o respectivo órgão de matérias pertinentes a interesses profissionais ou previdenciários. Artigo 11º. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores.
O representante de que trata o dispositivo difere do representante sindical, já que este representa uma categoria funcional